E aí galera, me chamo Yuri Lima, sou estudante de jornalismo da Unifor e sejam bem-vindos ao Vozes Fortal, um programa produzido pela TV Unifor que vai conversar e entender melhor as propostas dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. A gente vai convidar os 4 primeiros colocados da pesquisa Datafolha O Povo, divulgada no dia 22 de agosto de 2024. Essa pesquisa diz que Capitão Wagner do União Brasil lidera com 29% da intenção de voto. Em segundo lugar, vem José Sarto, do PDT, com 23%. Em terceiro lugar, André Fernandes, do PL, com 16%. E em quarto lugar, Evandro Leitão, do PT, com 10%. O nosso primeiro convidado é Capitão Wagner, do União Brasil. Ele que é professor, já foi vereador da cidade de Fortaleza no ano de 2012, deputado estadual no ano de 2014 e deputado federal no ano de 2018. Ele tem bacharelado em Segurança Pública e também já foi presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Estado do Ceará. Capitão Wagner também já foi secretário de Saúde de Maracanaú. Seja bem-vindo, candidato. Satisfação, Yuri. Saudar a todos que acompanham aqui a TV Unifor. Alegria grande estar aqui com a juventude para falar um pouquinho do nosso projeto para a cidade. Candidato, eu só tenho uma mini bio sua aqui, mas eu falei informações que a galera vai escutar muito aí ao longo dessa caminhada política, né? Então eu vou te lançar um desafio aqui, vou até pegar meu celular que está aqui do lado, e eu vou cronometrar 1 minuto para se apresentar de maneira mais pessoal para o nosso plateia aqui que está presencial e também para a galera que vai assistir a gente lá de casa. Vou começar a cronometrar agora. Show de bola. Soltou? Minuto. Rodou. Pessoal, sou jovem da periferia de Fortaleza, criado no João 23, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, portanto já trabalho há 31 anos, tenho muito orgulho da minha história, consegui vencer na vida através da educação, foi a principal ferramenta que me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Sou pai de 2 filhos, um deles estuda aqui na Unifor, faz Direito, que é o Felipe, a outra, a Rayane, faz Gastronomia lá no Cristo, né, na Faculdade de Cristo, e tenho muita alegria de ser casado com a Daiane, que hoje é deputada federal, né, que eu conheci lá na minha juventude também, e namorei com a Daiane 1 semana, na outra semana a gente já estava casado praticamente, já estava vivendo junto. A gente tem uma vida muito feliz de 22 anos de relacionamento. Aí, ó. E ele bateu antes dos 1 minuto, né? Faltando 20 segundos ainda. Candidato, eu vou te explicar um pouco como que vai funcionar o nosso programa. É bom que a galera que está assistindo a gente também entende. O nosso programa vai ser uma conversa de 40 minutos, onde a gente vai debater assuntos de interesse público, como saúde, educação e segurança. Algumas perguntas vão ser feitas por mim, outras vão ser feitas pela nossa plateia, que é composta por estudantes da comunicação aqui da Unifor, e outras através de vídeo de outros estudantes da universidade, por isso que eu vou pedir para tu ficar de olho na tela de vez em quando ali, tá? Ok. Para a gente começar a partir de agora, né, a galera da produção aí vai até começar a cronometrar aí o tempo, a gente vai falar de saúde, candidato. A gente sabe que saúde é uma preocupação da população fortalezense. A galera fala sobre filas, marcação de consulta, remédio. E aí eu gostaria de entrar nesse assunto. E a primeira pergunta que eu vou fazer fala sobre a criação dos centros de atendimento especializados a pessoas do transtorno com espectro autista e também da criação do Hospital do Idoso. Quando você imagina essas unidades funcionando, candidato, você imagina elas funcionando como e em que locais da cidade? Yuri, eu tive a alegria e a satisfação de ter sido secretário de saúde em Maracanaú, fiquei lá 1 ano e 1 mês, e a experiência que eu tive lá me permite garantir que é possível fazer desde que você tenha uma equipe comprometida e competente. Muitas vezes a gente pensa em ter um gestor da educação como professor, o gestor da saúde como médico, mas nem sempre dá certo. A gente há 12 anos tem um prefeito que é médico e infelizmente a saúde é um dos principais problemas da nossa cidade. Se a gente lembrar das consequências da pandemia do Covid-19, a principal delas foi que a gente se obrigou a utilizar a tecnologia como ferramenta de trabalho. E foi assim que a gente transformou a saúde lá em Maracanaú. A gente implementou a tecnologia desde o atendimento do agente comunitário de saúde lá na ponta até o sistema que regula as filas no município de Maracanaú. Eu tive a alegria de ter iniciado um trabalho lá onde as crianças autistas em Maracanaú têm acesso ao neuropediatra, tem educador físico, nutricionista, ortopedista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e todas as terapias. Asterapia, musicoterapia, ecoterapia com cavalos e também a hidroterapia através da piscina. E se a gente conseguiu fazer isso em Maracanaú, eu imagino que aqui, com muito mais recurso e com mais tempo, é possível fazer também. A gente quer fazer isso de forma descentralizada. Nós temos hoje 12 regionais
na cidade, e a gente sabe da dificuldade de se locomover em Fortaleza também. Uma mãe atípica não vai ter muita facilidade de sair da Barra do Ceará para levar seu filho para uma terapia no centro da cidade ou na aldeota. Então a gente vai descentralizar e em parceria com o terceiro setor, como a gente fez em Maracanaú, a gente vai fornecer todo esse atendimento. A gente levou para Maracanaú o IPRED, que muitas pessoas não sabem, que trabalham também com tratamento de crianças que são atípicas. O IPRED foi considerado por Universidade de Israel como o melhor tratamento e as melhores terapias para crianças autistas, porque além das terapias tradicionais, eles utilizam a robótica, utilizam uma série de ferramentas que fazem com que a criança possa interagir mais. Então isso que a gente quer fazer em Fortaleza, a gente chama o projeto de Cidade do Autista, para garantir o diagnóstico e as terapias. Quando a gente fala do Hospital do Idoso, a gente vê que a expectativa de vida na cidade de Fortaleza é crescente, sempre muito crescente. Só que a gente tem que se preocupar com a qualidade de vida de quem chega na terceira idade. E é por conta disso que o nosso plano de governo tem o Hospital do Idoso e o Centro de Convivência, porque a gente não pensa só na saúde física e clínica dos idosos, mas também na saúde mental. A pandemia do Covid-19 também deixou como consequência um grande legado de pessoas com doenças da mente, ansiedade, depressão e esquizofrenia. Hoje a gente vê muitas pessoas de classe A a Z se automutilando, pessoas de classe A a Z tirando a própria vida. Então, preocupado com a mente dessas pessoas idosas, a gente vai ter um centro de convivência para atividade física, para atividade laboral. Tem muitos idosos que querem continuar ativos no mercado de trabalho. Então, esse centro de convivência vai qualificá-los para inseri-los no mercado de trabalho. A gente tem um selo do idoso que a gente vai dar para as empresas que contratem pessoas da terceira idade para poder ter alguma atividade laboral. O Hospital do Idoso vai ser uma estrutura onde o idoso vai ter um tratamento todo específico, com geriatra, com os equipamentos e terapias que são necessários para oferecer qualidade de vida também para a pessoa com mais de 60. Candidato, a gente está no campus mais bonito do Brasil. Aí a nossa equipe saiu nesse campus falando com estudantes da Unifor e eles também mandaram perguntas para você. Então vou pedir para você ficar de olho na tela que a gente vai ter a primeira pergunta por vídeo de algum estudante aqui da Unifor. Bora lá. Eu me chamo Mel, sou estudante de veterinária e minha pergunta vai para o candidato Capitão Wagner. Eu queria saber quais são as políticas dele voltadas para os animais de rua. Muito bacana, né, Yuri? É uma pauta que está muito presente no nosso dia a dia e o nosso plano de governo ele é bem robusto em relação à causa animal. Primeiro, a gente tem que ter a consciência que a gente tem que ter o monitoramento desses animais de rua. A gente hoje não sabe a quantidade de animais de rua que existem na cidade de Fortaleza nem onde eles estão. E o que a gente vai fazer para ter esse cadastro? A gente tem um compromisso de microchipar e também de garantir a castração de 100 mil animais de rua. Como é que a gente vai fazer isso? De que forma? É só com castramóvel? É só com a clínica Jacó? Não. A gente vai oferecer para aquelas pessoas que hoje se dedicam a cuidar de animais um voucher para que ela procure a clínica lá do bairro dela e com isso ela consiga fazer a castração perto de casa e esse animal poder voltar para o lar e a gente ter um monitoramento onde esses animais se encontram hoje. Além disso, a gente vai construir o primeiro hospital PET da cidade de Fortaleza. Eu falo isso com muita propriedade, porque lá em Salvador, o Bruno Reis, que é prefeito do nosso partido, União Brasil, já construiu um hospital PET que está rodando há bastante tempo. Lá no Amazonas, o governador, o Wilson Lima, resolveu também construir um hospital PET para dar assistência às pessoas que cuidam de animais. E a gente vai viabilizar isso aqui em Fortaleza. Um outro grande problema em relação à causa PET depois que os animais falecem, é a destinação correta para eles. Então a gente vai construir um hospital para o PET justamente para a gente ter a destinação correta em virtude do falecimento desse animal. A gente pensa em uma política mais ampla em relação à causa animal, até porque hoje a convivência dos animais com os seres humanos ela tem se fortalecido. Já se fala, e está no nosso plano de governo, um sistema único de saúde que envolva ações de saúde humana com saúde animal. O animal hoje está servindo, inclusive, como companheiro para muitas pessoas que vivem sozinhos. Eu tiro pela minha mãe, que perdeu um gatinho, ela tem vários gatos que ela cuida, e ela passou 12 dias de luto. Ela chorava tanto que eu dizia, mamãe, se morrer um filho da senhora, talvez a senhora não chore tanto como a senhora chorou. Então, o amor que as pessoas têm pelo pet hoje é muito forte e a gente precisa ter políticas públicas efetivas que garantem o controle dessa população de rua, de animais, e também uma assistência para aquelas pessoas que têm o cuidado de tirar esses animais da rua. Ok, candidato. Como eu já falei antes, a nossa plateia aqui está repleta de estudantes aqui dos cursos de comunicação da Unifor, então eu vou estar abrindo espaço para a nossa plateia fazer a primeira pergunta. A produção já deve estar passando o microfone aí para a primeira pergunta. Olá, tudo bem? Meu nome é Clara Cesarino, tenho 18 anos e estudo
jornalismo aqui na Unifor. Podemos observar que em seu plano do governo tem um foco maior na área da saúde. Portanto, gostaria de saber quais dificuldades você encontrou enquanto secretário de saúde de Maracanaú e como isso pode contribuir para a cidade de Fortaleza. Perfeito. Quando eu cheguei lá em Maracanaú, pessoal, a gente viu que o foco principal do município em relação à saúde é a questão da prevenção. Se você pegar as três áreas, saúde, educação e segurança, o papel do município sempre é o papel de prevenção. Na saúde, a gente tem os hospitais municipais, os estaduais e os federais. Então, cada ente da federação tem sua responsabilidade. E eu foquei meu trabalho lá em Maracanaú justamente nos indicadores de atenção primária. O que leva pessoas a terem AVC, a terem infarto? É justamente a falta de controle da pressão arterial e também a questão da diabetes. Então, a gente dobrou o número de consultas de pacientes com diabetes ou com hipertensão. A gente conseguiu dobrar a cobertura vacinal lá no município de Maracanaú. As mulheres faziam o exame de prevenção do câncer do colo do útero e levava 7 meses para que elas recebessem o resultado. Isso afastava as mulheres da realização desse exame. O nosso trabalho lá permitiu que esse prazo, que era de 7 meses, fosse reduzido para 7 dias. Com isso, a gente dobrou o número de mulheres também fazendo o exame de prevenção do câncer do colo do útero. Por isso que a nota do município, que era 5, passou a ser 9. E o que esse ciclo positivo trouxe de bom para a cidade de Maracanaú? Quando você melhora a nota dos indicadores da atenção primária, da saúde preventiva, mais recurso vem de Brasília e você pode investir em outras áreas. Então a gente quer criar esse ciclo, né, positivo aqui também, um ciclo virtuoso que vai permitir a gente entregar um serviço de maior qualidade para a população e receber mais recursos de Brasília. Por quê? Porque saúde é caro, não tem como a gente imaginar que a gente vai ofertar saúde de qualidade sem ter recursos. A gente conseguiu elevar também, com a minha influência política, os valores das emendas parlamentares que o município de Maracanaú recebeu. Em 2022, o município recebeu 4 milhões de reais. Na minha gestão, em 2023, esse valor passou para 30 milhões de reais. Então, um aumento substancial que nos permitiu investir, inclusive nessa história que eu contei agora há pouco, nessa situação das crianças atípicas, que envolve não só as crianças com autismo, mas com Down, com TDAH ou com qualquer outro tipo de transtorno. Se o município fizer o seu papel, que é cuidar da prevenção, a gente vai ter muito menos gente ocupando os hospitais de atenção secundária, que são os Gonzaguinhas, que são os Frotinhas, e os hospitais também de atenção terciária, que vem o HGF, que é do Estado, e o IJF, que é do município. Se a gente fizer a prevenção bem feita, eu tenho plena convicção que a gente vai conseguir diminuir o problema lá na ponta. Uma grande ação que a gente fez no município de Maracanaú, que a gente quer trazer para cá, que foi a custo zero, foi a implementação da telemedicina em todos os postos de saúde de Maracanaú. O governo federal ofereceu para todos os municípios do Nordeste um programa chamado Telenordeste. E o que o programa oferecia? Treinamento do pessoal que trabalha no posto de saúde, a câmera para você fazer a consulta à distância e o microfone. O Hospital Sírio-Libanês, para grata satisfação nossa, foi o responsável pelo estado de Ceará. Então o pessoal do Sírio-Libanês veio para Maracanaú, treinou as nossas equipes e nos 28 postos de Maracanaú a gente tem telemedicina. Infelizmente a cidade de Fortaleza tem 130 postos, apenas um aderiu à telemedicina. Com isso a gente está perdendo também aqui no município. Então a gente quer trazer a telemedicina, a gente quer garantir o horário de funcionamento de algumas unidades estendido e também no final de semana, porque a gente percebeu que muitas pessoas deixam de ir para o posto de saúde porque estão trabalhando de segunda a sexta no horário comercial, não tem como ir ao posto. Então estender o horário de funcionamento ou abrir o posto também no final de semana vai permitir que o pai leve o filho para a vacinação, vai permitir que a mulher vá fazer seu exame de prevenção de câncer do colo do útero e com isso a gente vai ter um resultado muito melhor do que o que a gente tem hoje. Candidato, você falou sobre telemedicina, né? Aí eu queria aproveitar esse gancho para te fazer a próxima pergunta. Quando a gente fala de sistema público e privado, como que eles vão funcionar para trazer vantagens para programas como o Alô Doutor e o Saúde Veloz, que falam sobre telemedicina e também diminuição de filas? Perfeito. A gente tem também no plano de governo, aliado a esses dois programas que você citou, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, o PEC. O que é esse prontuário eletrônico? A gente vai pegar, em parceria com a iniciativa privada, todos os dados anteriores de cada paciente que mora em Fortaleza. Para um doutor, para um médico que vai te consultar lá no posto de saúde, quando você chegar lá, Yuri, ele vai ter todo o seu prognóstico anterior. Se você antes teve que fazer um exame, se você fez uma cirurgia, se você teve uma suspeita de uma doença A ou B, o médico vai ter essa avaliação para que ele possa dar um diagnóstico muito mais preciso. Então o Alô Doutor é, na verdade, a telemedicina que a gente implementou em Maracanaú, que a gente vai trazer para cá.
E o formato que a gente implementou lá é muito bom, porque eu vou te citar o caso aqui da dona Neuza, que eu acompanhei a primeira consulta dela. A dona Neuza chegou no posto do industrial e foi consultada pelo médico da família. E o médico viu que ela estava com dor de cabeça insistente e poderia ser um problema neurológico. Ele lá no computador pediu o agendamento da consulta com a neurologista do Sírio-Libanês. Na semana seguinte, a dona Neuza veio ao posto, o doutor Matterson estava aqui com ela, do outro lado da tela estava a neurologista do Sírio-Libanês, e houve uma conversa entre o médico dela, o médico da família, e a neurologista. O diagnóstico, nesse caso, ele é muito mais ágil, o tratamento é muito mais rápido e o resultado é muito mais satisfatório. Foi diagnosticado que ela tinha um pequeno aneurisma através de um exame que foi feito, ela tomou a medicação e se curou daquele problema. O grande problema e o grande gargalo aqui em Fortaleza é que a pessoa está esperando 2, 3 anos para ter uma consulta especializada, com um cardiologista, com um neurologista ou com qualquer outro especialista. Na hora que a gente tem essa ferramenta da telemedicina à disposição, aliada ao prontuário eletrônico do cidadão, que é o PEC, a gente vai ter o diagnóstico muito mais ágil e uma resposta mais adequada. Eu tenho um amigo que teve um câncer. O Reginaldo, entre diagnosticar o câncer, se tratar e se curar, isso passou 6 meses apenas. Se todas as pessoas tivessem agilidade nos seus diagnósticos, a possibilidade de cura era muito maior. Então a gente precisa ter, e a gente vai ter em Fortaleza, o diagnóstico mais rápido, na hora certa, o tratamento certo, para que o paciente possa se curar. Candidato, eu vou citar de novo a pesquisa Datafolha contratada pelo Povo para trazer uma estatística para a gente entrar em outra temática, né? A gente vai falar um pouco de segurança agora. E essa pesquisa Datafolha Povo diz que 44% dos eleitores veem a segurança como o principal problema da cidade de Fortaleza. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito do ampliamento e do armamento da Guarda Municipal. A gente sabe que isso pode ou não trazer conflito, né, com a Polícia Militar. Qual vai ser a diferença dessas duas nomenclaturas, dessas duas funções no seu governo, caso você seja eleito? Yuri, o que eu estou gostando do debate dessa eleição? É que nessa eleição, pela primeira vez, os candidatos a prefeito estão dizendo: eu vou também dar minha parcela de contribuição em relação à segurança pública. Eu até digo assim, se lá em 2016, quando eu dizia que a prefeitura pode dar sua parcela de contribuição, já tivessem se convencido disso e a prefeitura estivesse fazendo, a gente estava numa situação muito melhor. Muitas prefeituras Brasil afora deram sua parcela de contribuição e reduziram a violência. E eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Qual é o papel da prefeitura em termos de segurança pública? Fazer a prevenção. Evitar que o crime venha a acontecer. Porque depois que o crime acontece, aí vem a polícia militar, vem a polícia civil para investigar, para sanar aquele problema. Se você evita que o crime aconteça, você traz muito mais satisfação do que dizer para uma pessoa que perdeu um parente que o assassino foi preso. A satisfação da pessoa vai ser muito maior se a pessoa não for vítima de qualquer delito. Então o que a gente entende? A minha história, como eu falei agora há pouco na apresentação, mostra claramente que qualquer jovem da periferia pode ter sucesso na vida, desde que ele tenha uma oportunidade. Então qual é o papel da prefeitura para diminuir a violência? Primeiro, gerar oportunidade para a juventude, que está lá na periferia, infelizmente, sendo cooptada por conta da força do crime. O que acontece hoje? Se você conversar com qualquer jovem que está morando num território que é dominado pelo crime organizado, você vai se assustar com os depoimentos. Eu escutei da minha vice, da Edilene, que uma criança de 10 anos foi ao conselho tutelar porque estava sendo ameaçada. Foi acompanhada do pai, lógico. Estava sendo ameaçada na comunidade. E a Edilene queria levar a criança para um programa de proteção de testemunha do governo do estado. O menino disse simplesmente assim: tia, eu não quero ir não. E ela disse: por quê? Porque eu quero ficar lá na comunidade, porque você é chefe da facção. Olha só que absurdo. Desculpa. As crianças têm como referência hoje os criminosos e acabam querendo ser criminosos também. A gente precisa reprogramar a mente dos nossos jovens para que eles tenham, logicamente, a convicção de que eles podem ter sucesso na vida sem se envolver com o crime organizado. Então, a gente vai investir pesado na capacitação dos jovens, na geração de oportunidades. A gente tem os 50 cuquinhas que a gente quer criar, é justamente para que o jovem, no final de semana, tenha um espaço para ele praticar um esporte, para ele ensaiar uma peça teatral, para ele ensaiar com a quadrilha junina lá do bairro dele. A gente vai ter um espaço que a comunidade vai poder se empoderar. Ah, capitão, é só isso o seu programa de segurança pública? Não. A prefeitura, como eu falei, tem o papel de prevenir. Então, com o Tô de Olho, a gente vai utilizar tecnologia para monitorar a cidade. E eu preciso contar uma outra historinha. Eu tive com o secretário de Segurança de São Paulo, chamado Capitão Derrite. O Derrite me falou que fez uma parceria com a presidente do Palmeiras
e instalaram câmeras de vídeo monitoramento com leitura facial na entrada do estádio do Palmeiras. Primeiro jogo, 20 indivíduos foram presos porque tinham mandado de prisão em aberto. No segundo jogo, Yuri, 15 indivíduos foram presos porque tinham mandado de prisão em aberto. No terceiro jogo, 8 indivíduos foram presos. No quarto jogo, 5, e depois não se prendeu mais ninguém. Por quê? Quem tem mandado de prisão em aberto sabe que não pode ir para o estádio do Palmeiras porque vai ser identificado e vai ser preso. Então, o tô de olho que a gente vai implementar aqui vai ter câmeras no ônibus. Então, o indivíduo vai entrar no ônibus. Se ele tiver um mandado de prisão em aberto, ele vai ser identificado, a guarda municipal vai ser acionada, ele vai ser preso. Eu vou ter câmera no posto de saúde. Se o indivíduo tem mandado de prisão em aberto, quando for no posto de saúde, vai ser identificado e assim por diante. Eu vou ter tecnologia aliada à presença da guarda municipal treinada, equipada e armada. Porque não dá para dizer, Yuri, que um profissional de segurança vai defender alguém, vai proteger alguém, se ele não tiver como se proteger. Então, a primeira coisa, ele vai se proteger para poder proteger a população. Eu tenho dito muito, eu não vou levar o conflito para as comunidades, eu vou levar a paz. Então, a gente vai melhorar a iluminação pública, a gente vai ter a presença do guarda municipal na Areninha, para que os jovens possam curtir o espaço da Areninha. Com isso, a gente vai trazer a paz para essas comunidades. Candidato, eu vou abrir espaço para a plateia fazer mais uma pergunta, porque como esse assunto é realmente de muito interesse, e as pesquisas mostram isso, eu acho importante que a plateia também participe dessa discussão. Perfeito. Olá, candidato. Me chamo Vinícius Pires, tenho 25 anos e curso jornalismo também. E a minha pergunta é sobre vídeo monitoramento, né? A gente sabe que esse recurso pode apresentar algumas falhas, como, por exemplo, a prisão equivocadas, né? Eu queria saber sobre o projeto Tô de Olho, como ele pode minimizar os erros, né, desses recursos. Perfeito, boa pergunta. A gente já viu realmente em alguns municípios a gente ter equívocos por conta de prisões que foram mal conduzidas. Hoje a tecnologia nos dá uma tranquilidade, Vinícius. Eu estive lá em São José dos Campos, visitando o centro de monitoramento da prefeitura. Eu fiquei de boca aberta com o quanto a tecnologia hoje tem precisão. Me mostraram a imagem de um indivíduo que estava no período da Covid, de máscara no centro da cidade e de gorro porque lá estava frio. Você dava para ver isso aqui só da pessoa. A câmera focou no rosto dele, acionou um alarme sonoro lá na base dizendo que tinha 60% de chance de ser um indivíduo que tinha um mandado de prisão em aberto. A guarda municipal se deslocou para o local, estava lá pertinho, abordou o rapaz, pediu para ele tirar a máscara, pediu a identidade e de fato era o criminoso que tinha um mandado de prisão em aberto. Na hora que você tem tecnologia aliada a um profissional preparado para qualquer tipo de abordagem, você vai evitar esse tipo de constrangimento. Eu já vi, por exemplo, uma criança autista, um adolescente autista que estava num bar, ser abordado por um policial de forma truculenta, porque o policial dava a ordem para a criança, para o adolescente ir para a parede, e ele não atendia a ordem por conta da característica do transtorno que ele tem. Se eu tenho um profissional capacitado para lidar com um autista, capacitado para lidar com um negro, capacitado para lidar com uma pessoa do público LGBTQIA+, a gente vai evitar todo tipo de constrangimento. Então a gente tem que ter um profissional que esteja preparado adequadamente para a tecnologia servir de fato para a gente ter precisão e evitar de constranger uma pessoa, de causar um preconceito ou um constrangimento que pode inclusive repercutir com a própria prefeitura, porque essa pessoa depois pode acionar a prefeitura na justiça. Então a gente vai ter que aliar a tecnologia, a capacitação dos profissionais para evitar esse tipo de erro que é extremamente prejudicial e preconceituoso. Candidato, eu vou abrir agora, vou pedir para você ficar de olho na tela, porque a gente vai para mais uma pergunta enviada através de vídeo. Eu me chamo João Manuel, sou do curso de Direito e queria fazer uma pergunta para o candidato Capitão Wagner. Eu queria saber, candidato, em relação a qual seria a sua proposta para que a gente possa melhorar a nossa segurança pública, mas também aperfeiçoando na ideia da truculência policial com civis. Muito obrigado. Coincidência, né? Eu acabei de falar aí da capacitação do guarda municipal. A gente sabe que lidar com atividade de segurança na rua é extremamente complexo, né? Especialmente em comunidades que hoje estão dominadas pelo crime organizado. Você saber distinguir quem é cidadão e quem é criminoso também não é muito tranquilo. A primeira coisa que você tem que deixar muito claro e consciente ao profissional de segurança é de você não criar um estereótipo de uma pessoa que é criminosa por conta da aparência física. Hoje há, infelizmente, a própria sociedade, e eu posso citar um exemplo que todo mundo vai concordar. Se você estiver em qualquer rua de Fortaleza e passar duas pessoas numa motocicleta devagarzinho perto de você, o coração vai gelar, vai palpitar e você vai sair correndo na primeira oportunidade porque todo mundo está com medo de assalto na nossa cidade. E muitas vezes esse estereótipo é que acaba gerando
tipos de abordagem que são truculentas e que são extremamente equivocadas. E eu tenho que repetir, né, para reforçar a minha resposta anterior, que se a gente tiver os profissionais capacitados e as ferramentas tecnológicas à disposição dele, a gente vai evitar uma série de questões. Vou citar aqui um exemplo para vocês. Há 3 meses atrás, tínhamos um policial e uma policial, uma menina na viatura, um policial feminino e um masculino na viatura. E um indivíduo veio para cima da viatura e outros vieram para tentar tomar a viatura daqueles 2 policiais. A única arma que a policial tinha para se defender era uma 12. E ela teve que usar a 12 para evitar que o cara levasse a viatura e teve que lesionar o indivíduo. Se ela tivesse uma taser, que é uma arma de choque, ela poderia ter dado o choque em vez de dar o tiro naquela pessoa. Se eu tenho um guarda municipal, onde o guarda vai ter o treinamento, ele vai ter arma menos letal e arma letal como último recurso, vai ficar mais difícil ele cometer qualquer ato truculento. Na hora que vem uma pessoa para cima do policial, ele tendo essa ferramenta à disposição, a gente vai evitar uma série de questões. Vocês devem lembrar, ainda no começo do ano, de uma ocorrência lá na BR-116. Um indivíduo gigante estava lá, me parece que estava sob efeito de algum medicamento, alguma coisa que a gente não sabe, ele estava bem transtornado, e estava no meio do trânsito da BR. E 2 policiais rodoviários federais foram acionados para aquela ocorrência. E os 2 policiais chegaram para abordar o indivíduo e tentaram tirá-lo da pista e ele não obedeceu a ordem de forma nenhuma. E os policiais, infelizmente, ao se agarrarem com o indivíduo, ele tirou a arma de um dos policiais e matou os 2 policiais. Um outro policial de folga que ia passando no local matou o indivíduo. 3 pessoas perderam a vida porque... Candidato, eu vou intervir rapidinho, só porque o nosso tempo é um pouco curto e a gente tem muito a falar sobre educação ainda, né? Eu vou reforçar mais uma vez que a gente tem uma plateia aqui lotada de estudantes aqui da universidade, né? E queria trazer mais um dado, né? Que é dados do SPAES 2023, que eles apontam que a qualidade do ensino básico aqui melhorou um pouco, mas a gente sabe que ainda tem muito que melhorar. Por isso eu vou abrir espaço para a nossa plateia, abrir essa temática, né, de educação, que é extremamente importante para a discussão nesse período eleitoral. Pois não. Olá, candidato. Eu Oi. me chamo Alice, tenho 21 anos e curso jornalismo aqui na Unifor. Caso seja eleito, você já tem como proposta acabar com a taxa do lixo aqui na cidade. Eu gostaria de saber quais são os seus pensamentos, propostas, para poder trazer para a população de Fortaleza a consciência ambiental, a educação ambiental e incentivar a reciclagem para a cidade. Perfeito, perfeito, muito bom. Hoje, inclusive, eu conversava com um especialista, a doutora Ana Luísa, que discutia comigo alternativas para a gente limpar a cidade e gerar algo que nunca nenhum prefeito pensou em gerar. Pessoal, resíduo sólido hoje é dinheiro e é muito dinheiro. Vocês não sabem o quanto a gente pode ter de impulsionamento na economia da cidade a partir da destinação correta do resíduo sólido. E a gente vai adotar uma série de medidas para estimular as pessoas a darem a destinação correta para esse resíduo. A primeira delas, a gente não quer só extinguir a taxa do lixo, a gente quer gerar crédito para aquelas pessoas que dão a destinação correta para o resíduo. A gente vai ter muitos pontos de coleta espalhados pela cidade para que aquela pessoa que dá a destinação correta para o resíduo, ela comece a acumular esses créditos para zerar a taxa do lixo e ela poder ter uma renda adicional ainda somada a essa atitude ambientalmente correta. Isso não é fácil de conseguir da noite para o dia. A gente vai investir muito na escola para criar campanhas educativas e incentivar as crianças a estimular os pais a dar a destinação correta para os resíduos sólidos. E para vocês terem uma informação, a prefeitura gasta por ano, na verdade não gasta, investe errado, cerca de 100 milhões de reais de publicidade. Ah, o senhor é contra esse investimento? Não, eu sou contra a forma como é feito. Eu quero pegar esse recurso para dar a destinação correta. Eu sou de uma época que eu estava em casa assistindo TV e eu via lá a campanha educativa para a gente utilizar o cinto de segurança, a campanha educativa para o motociclista utilizar o capacete, a campanha educativa para a gente não jogar papel na rua. Então a gente vai utilizar essa verba de publicidade também para gerar um sentimento de conscientização da população. Eu morei em Brasília 4 anos, quando fui deputado federal, e a gente se assusta quando você vai se aproximando de uma faixa de pedestre em Brasília, todos os veículos param para você atravessar a faixa de pedestre. De vez por outra, eu acho que estou em Brasília e quero fazer isso aqui em Fortaleza. Vocês sabem o que é que acontece. Então, a gente precisa transformar a cultura da nossa cidade e eu tenho um ambiente escolar como fomentador de qualquer política pública. É por isso que a escola, na minha gestão, vai estar aberta de domingo a domingo. Nos finais de semana, com atividades esportivas, culturais, de lazer e com campanhas educativas também. Eu fui para a feira e o congresso de Cidade Lixo Zero em Brasília e a gente viu que algumas escolas
pelo Brasil, já tem biodigestor na escola. O que é o biodigestor? É uma ferramenta para dar a destinação correta para o resíduo sólido que gera gás que pode ser canalizado para a cozinha da própria escola e a escola não vai precisar comprar o gás de cozinha, vai usar aquele gás justamente para abastecer o fogão e com isso fazer a alimentação da população. Eu tenho estudado muito essa área, eu tenho plena convicção de que dá para a gente gerar novos créditos e novas receitas para o município através dessas ações ambientalmente corretas. Candidato, eu queria falar sobre o passe livre total, né, que ele consta no seu plano de governo, porque nas eleições passadas, ao falar sobre a proposta do, na época, candidato e hoje governador Eumano de Freitas, do passe livre metropolitano, você falou sobre a quantidade de recursos que seriam alocados, né, para isso. Como você planeja custear o passe livre total no seu governo e como você planeja responder possíveis críticas a essa proposta? Pronto, Yuri, na campanha passada, o governador fez uma proposta populista dizendo: eu vou dar o passe livre para todos os moradores da região metropolitana de Fortaleza. E qualquer pessoa que sente na mesa para fazer um cálculo simples, são 4 milhões de fortalezenses e moradores da região metropolitana. E a conta nunca bateu. Ele dizia: eu vou destinar 300 milhões de reais para isso. Com 300 milhões, ele ia atender a 40 mil pessoas na região metropolitana. No final das contas, o que aconteceu? Ele enganou a população, disse que ia dar o passe livre para todo mundo e deu para 5 mil pessoas em vez de 4 milhões, como ele prometeu. O que a gente vai fazer para garantir que, de fato, o passe livre seja ampliado na cidade? Criar novas receitas. Eu vou dar um exemplo de receita para vocês. Eu falei do estádio do Palmeiras agora há pouco. Como é o nome do estádio do Palmeiras? Allianz Parque. Uma marca comprou o direito de usar o nome do estádio do Palmeiras. O governo do estado, depois de uma ideia nossa, resolveu tomar uma iniciativa positiva e está querendo criar um name right no Castelão. O que é isso? É vender o nome do Castelão, que vai deixar de chamar Castelão e pode se chamar Arena Coca-Cola, Arena Red Bull, Arena Pague Menos. Uma marca vai comprar o direito de usar o nome e com isso o governo vai receber dinheiro. Aí você imagina você vender a marca do PV, do Presidente Vargas, do Aécio Borba, do Paulo Sarazate, dos Cucas, do aterro da Praia de Iracema, transformar a cidade numa cidade cheia de marcas. Com isso você vai ter uma receita nova. Segundo ponto, a prefeitura paga por ano hoje 200 milhões de reais de conta de energia. E o que a gente vai fazer para reduzir essa conta? A gente vai instalar painéis de energia solar em todos os equipamentos públicos, no Paulo Sarazate, nas escolas, nos postos de saúde. Com isso a gente vai economizar cerca de 100 milhões de reais. Então, essa economia gera a possibilidade da gente não só ampliar o passe livre, mas também zerar a história da taxa do lixo, que é um compromisso que a gente tem. Candidato, agora eu vou abrir espaço para mais uma pergunta da nossa plateia. Perfeito. Oi, candidato. Meu Olá. nome é Luana, tenho 22 anos e curso jornalismo na Unifor. Legal. A minha pergunta é sobre o programa de autonomia escolar. Esse programa ele visa dar mais autonomia às escolas em áreas como gestão de pessoas e recursos. E eu gostaria de saber como que o senhor pretende estabelecer a comunicação entre a Secretaria Educacional e as escolas para garantir essa autonomia. E foi que eu vi esse programa funcionar. Eu vi lá em Maracanaú. Maracanaú, cada diretor de escola tem um recurso que é disponibilizado mensalmente para ele fazer pequenos reparos na escola, para ele poder realizar pequenas reformas, evitando que toda reforma seja feita através de uma licitação, que leva tempo, uma burocracia muito grande. Então o PAI, que é o Programa de Autonomia Escolar, vai dar ao diretor uma condição de dar uma pronta resposta na necessidade da escola. Você imaginar que o bebedouro da escola está danificado e você precisa esperar uma licitação para contratar uma empresa para consertar aquele bebedouro. Isso aí vai gerar uma insatisfação e uma lentidão muito grande na gestão, que é o que acontece em Fortaleza hoje. Então, com o PAI, o diretor vai ter essa autonomia e, através dessa autonomia, logicamente, ele vai poder agilizar os procedimentos que sejam menores, evitando que a escola fique degradada, evitando que aconteçam problemas na estrutura da escola. Candidato, vou até aproveitar que falou do PAI, né? Porque nas suas propostas para a educação, você fala sobre novas propostas pedagógicas. O que são essas propostas? O PAI tem a ver com isso? Como que essas propostas vão funcionar? Como que ela vai impactar na jornada de trabalho dos professores também? Perfeito. A gente não quer impactar acrescentando a jornada de trabalho ao professor. Existem professores substitutos que podem ser alocados nessa atividade e a gente percebeu que alguns alunos, vocês devem conhecer algum aluno lá da periferia, que chega ao 9º ano com dificuldade de escrever uma frase simples, de fazer uma conta matemática mais simples. E através de um dos nossos programas chamado Reconecta, a gente vai reconectar esses alunos ao programa disciplinar e tentar recuperar esse tempo que ele perdeu e os conteúdos que não foram
absorvidos da forma mais adequada. É como se fosse um reforço escolar com um viés um pouco diferente, que envolve inclusive a participação de profissionais da psicologia, da psicopedagogia também. A gente tem um compromisso de contratar para cada escola do município de Fortaleza um psicopedagogo. Como a gente falou agora há pouco, como consequência da pandemia de Covid-19, a gente tem um grande legado de pessoas com problemas da mente. E a gente pensa em ter na escola um profissional que alia as duas áreas. Psicopedagogo, ele alia a questão da saúde, a questão educacional. Ele vai acompanhar aquele aluno que está tendo dificuldade em relação aos conteúdos e evitar que esse aluno seja reprovado. Então, no tempo certo, a gente vai reconectar esse aluno para evitar que a gente tenha um prejuízo mais na frente e esse aluno tenha dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Candidato, agora eu vou tomar partido um pouco, porque eu sou da comunicação, a maior parte da plateia é da comunicação, e se tem uma coisa que interessa a gente, são os editais de cultura, os editais de incentivo à cultura. Como você se posiciona em relação a esses editais e quais medidas você vê você implementando no governo para incentivar a cultura na nossa cidade? Yuri, você é bem jovem, não vai saber do que eu vou falar agora, mas eu sou de uma época que a gente tinha o Réveillon da cidade de Fortaleza, não só lá no aterro da Praia de Iracema. Eu já cheguei a curtir um Réveillon na Messejana, tinha um Réveillon do Conjunto Ceará e tinha também o da Praia de Iracema. Em época de junho, a cidade de Fortaleza ela fervilhava, porque tinha o Arraiá da Comadre Chica lá no Zé Walter, tinha um polo de lazer do Conjunto Ceará fervilhando também em relação a esse período do ano. E a gente precisa entender que a cidade de Fortaleza é uma cidade turística. E investir em cultura é oportunizar, logicamente, que mais pessoas venham para cá. Às vezes eu fico me perguntando o que faz com que os gestores entendam que trazer atrações de fora do estado podem gerar um impacto positivo na economia da nossa cidade através do turismo. Quando você vai para Gramado, você não vai para Gramado para curtir a música pop, você não vai para Gramado para curtir um artista de São Paulo, do eixo sudeste ou de qualquer outra região. Você vai para curtir a cultura do Rio Grande do Sul, que é muito fortalecida lá. Então a gente precisa fortalecer a nossa cultura aqui no estado de Ceará e valorizar os nossos profissionais da cultura. A gente é o berço do humor, o berço do forró, o berço das festas juninas e a gente não valoriza essas características. Então tenham convicção de que eu entendo que por sermos uma cidade turística a gente tem que fortalecer a nossa cultura e fortalecer, consequentemente, a economia da cidade. Você falou muito sobre as pessoas e também áreas da cidade que não têm acesso à educação de qualidade. Quando você fala de cultura, também envolve muito isso da educação. Como que você vai fazer para essas pessoas que estão em áreas que não são tão favorecidas, que não são tão vistas, né, pelo governo, conseguirem melhorar o atendimento de creches e escolas para as crianças que estão inseridas nesses lugares? Olha só, a gente tem no nosso programa também outra coisa que eu vi em Maracanã que foi muito boa. Vou repetir, a gente vive numa cidade turística e muitas mulheres precisam trabalhar no período noturno. É a mulher que trabalha no hotel, é a mulher que trabalha no restaurante, é a mulher que trabalha em alguma atividade noturna e essa mulher não tem onde deixar o filho dela. A nossa ideia é criar algumas creches noturnas em locais estratégicos da cidade para permitir que a mãe possa ir para a sua atividade deixando a criança num local que ela sabe que vai estar resguardada. A gente precisa, logicamente, ampliar as vagas das nossas creches. Existe hoje uma demanda muito forte de mais de 20 mil crianças, 20 mil vagas de creche, só que se a gente for ver ao pé da letra, nem toda mãe quer colocar seu filho numa creche. Então, ampliar e garantir a universalização de vagas de creche e oferecer também a possibilidade de uma creche noturna para permitir que a mulher possa também trabalhar à noite. A gente, discutindo aí a questão da mulher, a gente sabe que muitas mulheres acabam sendo vítimas de violência, seja violência psicológica ou violência física, por conta da dependência econômica que tem do marido. E tudo que a gente puder fazer no sentido de oferecer vaga de creche, no sentido de oferecer capacitação profissional para essas mulheres, para elas entrarem no mercado de trabalho, a gente vai estar oferecendo. Primeiro, o acolhimento. A mulher vítima de violência vai ser acolhida e a partir desse acolhimento a gente vai dar destinação ao curso de capacitação, ao mercado de trabalho, a vaga na creche para ela deixar seu filho e ela poder se libertar dessa prisão que é o assédio muitas vezes praticado dentro de casa. A gente tem mais algumas perguntas, mais algumas dúvidas a esclarecer. Para terminar, queria te perguntar só mais uma coisa. Quais são os suportes pedagógicos que os alunos do ensino fundamental vão ter para melhorar a aprendizagem deles, para deixar essa aprendizagem mais fluida, mais entendível? Olha, como eu falei no bloco anterior, a gente vai ter um dos programas que é o Reconecta, que é um reforço escolar com acompanhamento psicológico, e vai facilitar a vida desses alunos. A gente vai ter a escola aberta nos finais de semana com os cuquinhas, porque a gente acredita que faz parte do aprendizado também a atividade física, a atividade cultural, a própria interação entre a comunidade escolar.
eu tenho já um compromisso com os professores de permitir ao professor que mora no bairro X, ele poder dar aula naquela escola. Foi assim que eu fui criado lá no João 23, estudando numa escola que eu conhecia a professora de português, a Wanda, que morava também no João 23. O Luiz de França, meu professor de matemática, morava lá no bairro também. Então, a gente vai fazer toda uma montagem de estrutura que vai permitir que o ambiente escolar ele seja repleto de alternativas para que o jovem que está tendo dificuldade, ele possa se ancorar numa atividade no final de semana, ele possa buscar junto ao professor e à direção da escola esse reforço e esse apelo para que ele tenha uma educação de muito mais qualidade. A gente quer universalizar o ensino integral em todas as séries do ensino fundamental, isso existe em parte no ensino fundamental, e oferecer para a população também outras alternativas, garantindo aos filhos dos guardas municipais uma escola específica para ele, a escola em tempo integral para o pai que quiser colocar o filho na escola em tempo integral, e uma escola no outro formato também, que é bem sucedido lá em Maracanã, que é a escola cívico-militar para aqueles que desejam colocar seus filhos lá. Candidato, ultimamente as escolas bilíngues vêm entrando muito na moda, tá na boca do povo, a galera gosta das escolas bilíngues. Que parcerias você pode trazer para melhorar a instalação dessas escolas aqui na nossa cidade? Olha, está no nosso plano de governo também uma escola bilíngue, num formato um pouquinho diferente do que tem aqui em Maracanã, aqui em Fortaleza. O secretário de Educação de Maracanã conseguiu uma parceria com a empresa que implementou a primeira escola bilíngue de fato. O que é uma escola bilíngue de fato? É aquela que o aluno pisou na escola, todo mundo está falando inglês, do professor ao zelador, toda a estrutura é em outra língua. E isso está rodando muito bem em Maracanã e a gente quer trazer para cá. A gente precisa entender que o nosso turismo será muito fortalecido a partir do momento que a população começar a ser bilíngue. Você chega na Espanha, todo mundo fala o espanhol, mas fala inglês. Você chega na França, todo mundo fala o francês, mas fala inglês também. Então, a gente só vai ter um turismo pujante e fortalecido quando a própria população estiver capacitada para isso. Hoje, se você entrar no site da Secretaria de Turismo, lá está tudo em português. Se alguém de fora quiser ler sobre a Secretaria de Turismo, não vai conseguir se não falar português. Então, facilitar essa estrutura e fazer com que as escolas bilíngues possam ser replicadas aqui em Fortaleza também. Candidato, a gente chegou ao fim do primeiro episódio do programa As Vozes Fortal. Lembra que lá no começo eu te dei 1 minuto para você se apresentar? Agora eu vou te dar 1 minuto para você se despedir, deixar uma mensagem final para o nosso público aqui presencial e também para a galera que está assistindo a gente em casa. Yuri, lhe agradecer a TV Unifor pelo espaço e fazer um pedido. Eu queria pedir uma chance ao povo de Fortaleza. Todas as oportunidades que eu tive na vida eu agarrei com unhas e dentes. Na hora que foi para fazer um concurso da Polícia Militar, eu me dediquei, estudei e tirei o primeiro lugar. Na hora que fui disputar uma vaga na Câmara de Vereadores, eu me dediquei e fui o vereador mais votado da história de Fortaleza. Na hora que surgiu a oportunidade de me tornar professor, graças a Deus os meus alunos dizem que eu sou também um bom professor. E eu queria uma chance de fazer por Fortaleza o que eu fiz pela saúde do município de Maracanã. A gente tem uma oportunidade única. A população não aguenta mais a cidade como ela está cansada de um grupo que está há 20 anos no poder prometendo e nada fazendo depois que passa a eleição. E eu queria uma chance para que alguém que passou e sentiu na pele o sofrimento de viver na periferia, poder conduzir essa cidade com muito amor, com muita paixão e com o sentimento de que é possível sim viver na capital da qualidade de vida a partir do nosso governo no ano que vem. Candidato, queria agradecer a sua disponibilidade, a disponibilidade da nossa plateia também e dizer que esse foi o nosso primeiro Vozes Fortal. A gente volta no próximo episódio com outro candidato discutindo mais ideias e propostas para a cidade de Fortaleza. Valeu, galera!